Olá, hoje nós vamos falar sobre a escolha da área e preparo do solo para o plantio da banana. Nossa aula 2 sobre o tema aí de cultivo da banana dentro da disciplina de fruticultura do curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Tiltaba. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos falar dos cuidados com relação ao relevo, profundidade do solo, os cuidados com conservação do solo, os cuidados aí com relação à limpeza da área, se for, por exemplo, área de pastagem, e também com relação à abertura de covas ou a ser feito aí o suco, né, com implemento tracionado por trator. Antes de mais nada, vamos relembrar a importância dessa cultura que nós começamos a estudar semana passada. A cultura da banana é muito importante, tanto para a questão econômica do nosso país e para vários países do mundo que têm a tradição de cultivo da banana, por ser uma fruta de boa aceitação, tanto principalmente para consumo in natura, né, e produção também de receitas, uso na culinária. A banana gera muitos empregos, diretos, indiretos, e gera muita renda com a venda desse produto, podendo aí empregar várias pessoas no meio rural, porque a grande maioria dos tratos culturais é feita de forma manual. Além de também dessa questão importante econômica, por gerar aí muito dinheiro com a exportação e com a venda interna do fruto, né? E também gerar empregos. A cultura, a banana, o fruto da banana, ela é muito importante, questão nutricional, importantíssima aí no fornecimento de vitaminas como A, B, A, C, e minerais como cálcio, potássio, ferro, sendo muito famosa por fornecer cálcio, né? Importantíssimo aí na contração muscular. Fornece carboidratos, proteínas, baixíssima quantidade de gordura e um teor calórico reduzido. Esse teor calórico, assim como os carboidratos, tem variação de acordo com a variedade da banana. Por exemplo, banana nanica tem mais açúcar que a prata, por isso que tem essa variação de 90 a 120 quilocalorias por 100 gramas. Para escolher a área, tem que sempre dar preferência para terrenos mais planos ou suavemente ondulados. Não significa que terrenos com alta declividade são descartados, não. Isso é quando tem a preferência, quando dentro da propriedade tem como escolher essa área. Mas nós vamos falar de outros pontos que devem ser observados nessa escolha da área. Então, esse é um dos pontos. Terrenos profundos. Por mais que 70% das raízes da banana ficam aí nos primeiros 20 centímetros do solo, nós temos que lembrar que um terreno com obstáculos físicos, por exemplo, um solo novo, né, com a rocha de origem bem superficial, vai interferir no enraizamento e podendo ocasionar o tombamento do pseudocaule durante a fase de enchimento dos frutos. Um solo que, se possível, rico em matéria orgânica, e se não está com boa quantidade de matéria orgânica, isso vai ser suplementado via esterco curtido, tanto bovino como de aves, história de mamona. Outra coisa importante é ser um solo bem drenado. Solos com propensão de encharcamento causam aí mortalidade das plantas. 3 dias de solos encharcados, pela ausência de oxigênio, gera danos irreversíveis no sistema radicular da planta. Tendo terrenos aí com maior declividades, fazer a construção dos terraços em nível e plantar seguindo os terraços em nível. Terrenos muito argilosos não são adequados nem muito arenosos. O ideal é a textura média, mas não significa que é um limitante. Solos muito arenosos, tanto muito argilosos, o incremento com matéria orgânica vai melhorar essa questão da textura do solo e reduzir compactação e melhorar também a questão aí de quantidade de micro-organismos e macro-organismos benéficos do solo. Aí mostrando o cultivo recente, né, uma área recém-implantada, isso a gente consegue visualizar porque as plantas não têm ainda brotação de filhos e netos, né? Tá só a planta inicial, em uma lavoura bem plana, né? Com declividade bem plana, mostrando que foi feito, provavelmente pela imagem aqui,
foi feito o suco de plantio, não foi feito individualmente as covas. E nas entrelinhas, controle químico de plantas daninhas, com as plantas daninhas aí dessecadas. Deve-se evitar, na hora de escolher a área, áreas muito declivosas, como eu já falei, e se for uma área com grande declive, não vai plantar seguindo a declividade, vai construir, fazer a marcação das curvas em nível, com um técnico responsável que tem entendimento com topografia e os equipamentos para fazer a marcação, fazer a construção dos terraços, usando aí o arado ou até um implemento próprio para fazer o levantamento dos terraços em nível. Evitar plantar em terrenos muito argilosos pela questão da drenagem do solo, porque terrenos argilosos são propensos a ter uma pior drenagem. Evitar terrenos muito arenosos, porque tem pouca retenção de umidade, de água, né, e também grande lixiviação de nutrientes. Evitar plantar em áreas sujeitas a encharcamento, como baixadas, que tem probabilidade do rio transbordar na época das chuvas e causar um encharcamento prolongado. E também as baixadas devem ser evitadas por outro problema, pela formação de geadas. A banana é muito sensível e geadas mais leves já prejudicam os frutos que ficam com sintoma dessa geada, ficando bem ruins de consumir, e geadas mais fortes matam as plantas. Evitar plantar com solo compactado, para isso tem que fazer um bom preparo do solo, porque solo compactado, baixa quantidade de oxigênio, isso vai prejudicar muito o desenvolvimento radicular da bananeira. A questão da fertilidade do solo, falando aqui para evitar, gente, mas isso aqui é corrigido, né? Sempre fazer a correção de adubação de acordo com a análise de solo e a correção também da acidez. Depois de tudo que foi observado, os cuidados a ser tomados, que muitos dos aspectos eles podem ser reduzidos os problemas tomando os devidos cuidados, não é só com questão da baixada aí, que risco de encharcamento excessivo do solo, e geada, que isso aí é importante evitar, porque ao risco de ocorrência, e como o ciclo da cultura da banana vai ficar ali por muitos anos, por ser assim, a questão comercial, você planta e fica anos ali só manejando, né, os filhos, os netos, as mudas geradas, então você tem que já fazer a implementação numa área que não vai te dar problema. O preparo do solo, então, depende da vegetação anterior na área, se é uma pastagem, se era uma lavoura de soja, de feijão, girassol, o que tem ali na área. Se for uma área que é pastagem, tem muita árvore, por exemplo, tirar uma licença ambiental para retirar uma quantidade excessiva de árvore do que for liberado para retirar. Tem algumas madeiras, né, madeira de leite não é permitido, como piqui, aroeira, né, não é permitido retirar, mas de acordo com o que for liberado dentro da sua licença ambiental, retirar essas árvores. Nunca fazer queima, tá? Pois isso vai destruir matéria orgânica do solo, reduzir fertilidade, né? Porque ali a matéria orgânica vai auxiliar na quantidade de nutrientes, na quantidade também de micro-organismos benéficos do solo. Como eu disse, se for uma área com muitas árvores, sempre tirar a licença ambiental, que na nossa região tira junto ao IEF, né? Então, depois, se for um caso de uma área com muita árvore, tira a licença, faz a retirada das árvores, faz aí uma aração, uma gradagem. Se tiver aí árvores que têm grande porte, vai ter que fazer uma destoque, retirada desses tocos, né? E com relação, se for um solo compactado, tem que fazer aí uma boa descompactação, ou usando um subsolador, ou fazendo uma aração e uma gradagem. O preparo do solo vai depender muito da estrutura financeira e também do que o produtor tem de disponibilidade na sua área. Ele tem um trator, ele tem um arado, ele tem uma grade, ele tem um sulcador ou não. Então, depende da tecnologia desse produtor. O preparo mecanizado deve sempre evitar nessas áreas tratores muito pesados, né? Claro que não vai causar grandes problemas, aqui só se for possível, evitar o trânsito excessivo de máquinas na área para evitar a compactação do solo, principalmente em solos mais argilosos. Pode-se realizar também uma dessecação anterior
a realização dos sucos, usar um produto aí, um herbicida, considerando o período aí entre a dessecação e a entrada com o transplantio das mudas, né, para evitar aí fitotoxidez. E pode-se fazer, então, só fazer os sucos, se o solo não estiver muito compactado, então desseca, faz só os sucos, faz a calagem com antecedência nessa área, né, com 60 dias no mínimo ali no suco. Depois disso, desse período, faz a adubação e o transplante das mudas. Para o preparo manual, faz aí de acordo com a tecnologia do produtor. Se for uma área de mato mais arbustivo, plantas daninhas mais arbustivas, faz uma roçada. Se for árvores de maior porte, tira a licença, faz a retirada das árvores, a destoca. O encoivaramento, que é a retirada de galhos e troncos finos da área. E faz ali a preparação do coveamento manual ou até com o uso de cultivadores manuais ou tratorizados. Se for feito o coveamento manual, deve-se considerar o tamanho das covas uma profundidade e largura capaz de acrescentar a quantidade de matéria orgânica que for recomendado por cova e também de adubação química. Isso vai depender também do tamanho da muda, se for uma muda do tipo chifrão, que é maior, uma muda aí de 1,50 m, ou uma muda aí do tipo chifrinho, que é bem pequena, ou do tipo chifre. Então, depende, ou uma muda por micropropagação, que é bem pequena. Então, o tamanho da cova vai depender da quantidade de esterco curtido que você vai colocar, também do tamanho da muda. Mas sempre optar por fazer, quando for a retirada de covas aí manuais, né? Metade dessa profundidade da cova é separada da terra de um lado, da outra metade, que é a terra mais de baixo. Porque essa terra mais superficial, ela tem uma matéria orgânica, maior quantidade de nutrientes. E vai ser essa quantidade de terra que eu vou misturar os adubos químicos, o esterco também, que vai voltar para o fundo da cova, que vai ser a região que vai ficar em contato com onde vai desenvolver as raízes. E essa terra que era de baixo, ela vai vir por cima, formando aí a parte da bacia, que é aquela parte rebaixada que eu já vou mostrar para vocês. Então, como vocês estão vendo aqui, essa terra mais superficial vai ser a terra que estava mais abaixo. Vocês estão vendo a muda, tipo aí chifrão, né? Bem grande. Então, uma muda que teve que fazer uma cova bem robusta aqui, bem grande, para também colocar o esterco. E a bacia nada mais é que esse rebaixamento aqui. Porque se for uma área, essas áreas comerciais, geralmente por irrigação por gotejo. Então, na hora que tiver aqui caindo a água, ela não vai escorrer. E até que se for irrigação aí, até mesmo quando plantar na época das águas, vai depender das chuvas naturais. Quando chove, vai ter o espaço de percolação, não vai escorrer água aqui. Então, isso é importante deixar, nunca plantar reto o solo aqui, que vai ter muito escorrimento da água. E essa forma aqui, bem simples, vai facilitar a quantidade de água próxima à região de desenvolvimento das raízes. Nesse solo, vocês percebem que foi um revolvimento simples, né? Não teve uma grande... Foi só um revolvimento para incorporar a matéria orgânica do solo. Como eu disse, grande parte do sistema radicular fica aos 20 centímetros do solo e a outra quantidade aí até os 40 centímetros do solo. Mas as raízes superficiais, elas ficam de 5 a 10 metros a partir do pseudocaule, superficialmente, né? Mas considerando essa questão da profundidade do solo, né? Por mais que essas raízes sejam mais superficiais, o solo tem que ter mais de 75 centímetros de profundidade, sem nenhum impedimento de rochas, nem de solo compactado, para que o sistema radicular seja desenvolvido de forma adequada e não ocorra risco de tombamento na época da frutificação da banana. A questão da acessibilidade da bananeira à baixa aeração do solo, ela é muito sensível e para evitar essa baixa disponibilidade de oxigênio, deve-se evitar solo compactado e solo aí encharcado, com problemas de drenagem. Para a questão de compactação, bom preparo do solo. Para a questão de encharcamento, ou realizar uma boa drenagem para solos, um sistema de drenagem para solos que estejam sujeitos, ou evitar esses solos que estão propensos a encharcamento. Solos aí encharcados por mais de 3 dias causam danos irrecuperáveis no sistema radicular da bananeira.
cuidados que devem ser adotados para evitar a erosão. Em áreas com muita declividade, deve fazer a construção dos terraços em nível, como eu disse, e também manter a cobertura vegetal no solo. É importante, e muitos produtores fazem, deixar os pseudocaules das bananeiras já colhidas, que os frutos já foram colhidos ali dentro da área, sendo aí fornecedor de matéria orgânica. A matéria orgânica, como vocês já sabem, ela reduz a evaporação de água do solo, ameniza a temperatura do solo, melhora a quantidade nutricional do solo pela decomposição dessa matéria orgânica pelos micro-organismos, né? Então, melhorando aí os macro e micronutrientes do solo, melhora a textura do solo com a matéria orgânica, melhora muito a textura do solo. Os solos muito arenosos melhoram essa textura e os argilosos também ficam mais aerados, menos chances de ocorrer compactação. Como eu disse, melhora muito a quantidade de macro e micro-organismos do solo, aumenta a infiltração da água da chuva, controla a erosão, também reduz perdas de água por evapotranspiração, aumenta em aproximadamente 90% o teor de água armazenado no solo em relação ao solo descoberto, reduz os problemas com planta daninha por formar uma barreira física, né, da entrada do sol, porque essas plantas daninhas não têm contato com o sol, então elas não desenvolvem para abafamento, aumenta o teor de nutrientes, reduz os gastos quando bação suplementar, bação de produção tem que fazer anualmente, aumenta, então, consequentemente, com todos esses benefícios, aumenta o peso do cacho, aumenta o número de frutos por penca e o peso dos frutos nas pencas. Recomendo os seguintes cuidados no preparo do solo. Revolver o solo o mínimo possível e evitar a formação de crossas superficiais e os efeitos de erosão. Trabalhar com o solo sempre em condição adequada de umidade. Ou seja, o solo que não esteja muito úmido ao ponto de ficar formando, ele ficar grudado nos discos dos implementos, e também solo muito úmido vai favorecer compactação, e nem solo muito seco, porque o solo muito seco vai formar torrões grandes, exigindo maior número de gradagem para desterroá-lo. E sempre fazer o mínimo possível de revolvimento do solo. No caso, se não tiver um problema de compactação, é só fazer uma dessecação da área, esperar o tempo adequado para aquele herbicida não causar fito na bananeira e fazer o plantio, fazer os sulcos, né? Fazer o plantio ali, considerando todos os tempos exigidos para calagem com antecedência. As vantagens do preparo adequado do solo é um bom desenvolvimento do sistema radicular e um bom desenvolvimento dos frutos, né? Garantindo aí uma boa produtividade da cultura. Aí vocês estão vendo, para finalizar nossa aula de hoje, é uma lavoura comercial e esse sistema de cabo de aço para transportar os frutos, para facilitar essa etapa aí de colheita. Como a colheita é feita toda manual, esse sistema de cabo de aço vai se prendendo dos cachos colhidos, que eles vão sendo transportados até uma área onde eles vão ou direto para os caminhões ou por carretas de transporte desses cachos inteiros, até um setor de despenca e seleção, ou muitos lugares fazem a despenca mesmo lá em um setor próximo da lavoura, e que são classificados e vendidos esses frutos. Bom, nossa aula referente à escolha e preparo do solo, finalizamos aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora.